Uma boa noite aos nossos irmãos de ideal espírita. Hoje nós deveríamos estar ouvindo, em nome da Casa Espírita Joana de Ângeles, a palestra da nossa irmã, minha filha, Juliana, mas dado ao temporal que nós tivemos hoje à tarde, ela me pediu que substituísse a ela nessa tarefa, pois que ela está sem energia elétrica, sem internet, uma série de problemas. Nós também tivemos uma série de problemas aqui para iniciar a nossa transmissão, mas um pouco atrasado, mas nós estamos ainda dentro do nosso horário. Como é costumeiro nas nossas casas, a gente, como preparação, sempre faz uma leitura inicial. E nós vamos aproveitar do livro Ceifa de Luz, Mensagens de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, a leitura em família espiritual. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e também em torno de nós. Daí vem a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, não para nos criticar, mas para entender-nos através de bendita reciprocidade nos vários cursos da tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Assim é que no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a parte boa, aquele irmão que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, aquele que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos, aquele que não analisa as razões dos outros a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe, aquele que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum, também aquele que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose, aquele que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias, aquele que não dispõe a pronunciar uma frase somente de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, aquele que se utiliza da verdade exclusivamente para ferir, será talvez de todos nós aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que desajustado que é na intolerância em que permanece, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Hoje preparamos um tema que é realmente interessante, tirado do Evangelho de Jesus. Os Evangelhos, o Evangelho de Jesus, é provavelmente, pelo menos para o mundo ocidental, o mais belo registro histórico encontrado
na humanidade. Há muitos registros, os historiadores buscam, antropólogos, pesquisadores de toda espécie, mas as narrativas da vida de Jesus, através dos evangelhos, realmente registram um marco especial na história da humanidade. Sem dúvida nenhuma, existem muitos questionamentos relacionados à veracidade, às características, tudo aquilo que está lá escrito e que narra a vida de Jesus nos evangelhos. Mas não é no que diz respeito aos fatos relativos à vida de Jesus, narrado nos evangelhos, que faz com que eles sejam este mais belo registro histórico da humanidade, conforme a gente falou no início. Essa beleza está linkada, essa beleza reside nos ensinamentos deixados por Jesus. Todos os fatos relacionados à vida de Jesus podem até sofrerem questionamentos. Realmente, uma análise dos evangelhos vai fazer com que a gente consiga constatar que existem divergências entre os próprios evangelhos. Podemos citar vários exemplos, não é nosso objetivo nessa noite, mas há uma coisa que não há questionamento. Naquele contexto dos evangelhos, qualquer fato pode ser questionado. Locais, nomes, épocas, até mesmo os milagres de Jesus, há quem conteste. Mas são irrefragáveis, são incontestes os ensinamentos de Jesus, a moral trazida por Jesus, registrada nos evangelhos. 2000 anos se passaram e não há ninguém que tenha colocado, que tenha modificado, que tenha feito qualquer observação desairosa para os ensinamentos, para a moral deixada por Jesus, aquela escala de valores deixada por Jesus. E desse evangelho, nesta noite, nós escolhemos as bem-aventuranças para iniciarmos o nosso estudo, para iniciarmos a nossa palestra, a nossa exposição, o nosso serão evangélico da noite. Talvez a parte mais bela, de maior profundidade, com maior nível de consolação, está no Sermão do Monte, através das bem-aventuranças deixadas por Jesus. Quão belo, quão consolador quando Jesus nos falou: bem-aventurados os aflitos. E todos nós, ainda hoje, somos aflitos. Pertencemos a uma humanidade desesperançada, de uma humanidade cheia de temores, cheia de dúvidas. Mas Jesus nos falava naquela época, e isso ecoa em nós até hoje: bem-aventurados os aflitos, pois que todos eles serão consolados. Hoje, atualmente, temos até a doutrina espírita que vivifica todo o ensino de Jesus e amplia o sentido dessa consolação prometida por Jesus a todos os aflitos. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Jesus também, pois que deles será o reino dos céus. Prometia o reino dos céus a todos aqueles que fossem pobres de espírito. E pobres de espírito são aqueles simples, são aqueles que não pensam mal das outras pessoas, são aqueles que escutam as palavras de Jesus, as absorvem, colocam em seus corações e colocam como guia de suas condutas. Bem-aventurados os puros de coração, pois que eles verão a Deus. E continua: bem-aventurados os brandos e pacíficos,
pois que eles possuirão a terra. E por último, bem-aventurado os misericordiosos, porque estes obterão misericórdia. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho analisado à luz da doutrina espírita, encontramos uma análise fabulosa de Kardec a respeito dessa assertiva do Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia, segundo a análise de Kardec, é o complemento da doçura. Os que não são misericordiosos também não são brandos e não são pacificadores. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão de ofensas, quando nós nos sentirmos ofendidos. O ódio e o rancor, que a maioria de nós ainda sente perante uma ofensa, revelam uma alma sem elevação e sem grandeza, infelizmente. Já o esquecimento das ofensas, diz a análise de Kardec, é próprio de uma alma elevada moralmente, que se coloca acima dos golpes que se desfilam. E ainda mais, aquele que não tem misericórdia é sempre um ser inquieto, com sua suscetibilidade sombria e cheia de fel. Aquele que tem misericórdia, no entanto, é calmo, cheio de mansidão, cheio de caridade. A misericórdia, então, faz com que sejamos seres mais felizes, mais tranquilos perante a vida. Infeliz é aquele, por exemplo, que diz: não perdoarei jamais perante uma ofensa. E muitos de nós sentimos, falamos assim. Se esse que diz que não há de perdoar nunca não for censurado, julgado e punido pela lei dos homens, certamente será alcançado pela justiça divina. E como poderá ele, então, que não perdoa aquele que o ofende, rogar a Deus por suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aqueles que tiveram alguma desdita com ele? Jesus nos ensina que a misericórdia não tem limites, não deve ter limites. Disse, quando foi inquirido por Pedro, que deveríamos perdoar a um irmão não apenas 7 vezes, como prescrevia a lei mosaica, mas sim 70 vezes 7, ou seja, estabelecia nada de limites, estabelecia o infinito para o perdão. Assim, o perdão das ofensas é o sentimento mais puro daqueles que são misericordiosos. Há muitas maneiras, na verdade, de perdoar. 2 são as mais vigentes, digamos assim, né? A primeira delas é aquela maneira de perdoar nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que age sutilmente, sem ferir o amor próprio ou a suscetibilidade do ofensor, mesmo quando o adversário, aquele que nos ofende, seja o único culpado pela ofensa. Esta é a grande, a mais bela, a mais agradável a Deus maneira de se perdoar, característica das almas misericordiosas. A segunda maneira de perdoar, uma maneira muito humana ainda, muito ligada ao nosso nível evolutivo, é aquela em que o ofendido, ou aquele que se julga ofendido, na verdade, impõe ao adversário condições humilhantes, fazendo-o sentir um perdão que mais irrita, mais agasta, mais piora às vezes a situação do que realmente acalma, melhora ou que realmente perdoa. Se estende a mão, esse que perdoa desta forma, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer:
para que outras pessoas ouçam. Vejam como eu sou generoso. Uma maneira de se autopromover. Né? Diante da possibilidade de perdoar, ele apresenta um perdão que fere, um perdão que impossibilita, na verdade, a reconciliação sincera entre o ofensor e o ofendido. Quando Jesus nos colocou, perdoai 70 vezes 7, nós, na verdade, quando estivermos seguindo Jesus na plenitude do entendimento dos seus ensinamentos, perdoaremos de uma forma nobre nesta primeira das 70 vezes 7. Quando perdoarmos, já perdoaremos desse jeito. Quando não o fazemos, não há generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o nosso orgulho, porque nós estamos fazendo um perdão aparente. O verdadeiro perdão é aquele que tem esquecimento total da ofensa, aquele em que qualquer contenda faz com que nós, que perdoamos, nos apresentamos conciliadores, totalmente destituídos de qualquer interesse de ordem material. E estamos realmente apresentando uma alma clara, com verdadeira grandeza, e que granjeará certamente a simpatia de todas as outras pessoas, inclusive daquele que um dia tenha nos ofendido. E certamente vamos granjear, vamos agradar a Deus, nosso Pai amantíssimo. Lá em Mateus, no Evangelho, conforme falávamos no início, há palavras de Jesus muito claras com relação à misericórdia. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Usava uma imagem bem clara para aquele povo daquela época, né? Em verdade te digo, complementava, de que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Colocava que o perdão tem que exaurir todas as culpas. Não sairemos, não deixaremos de pagar até que paguemos o último ceitil, a última moeda. A doutrina espírita nos ensina que no exercício do perdão, assim como na prática do bem e do mal de maneira geral, não há somente um aspecto moral, há também um aspecto material. Nós sabemos, como espíritas, que a morte do nosso corpo não nos livra de nossos inimigos. E os espíritos desejosos de vingança, aqueles a quem ofendemos, aqueles com quem temos desavenças, esses desejosos de vinganças nos perseguem sempre com seu ódio na espiritualidade inferior. O espírito desequilibrado por esse ódio espera que nós estejamos encerrados no corpo material, assim com pouca mobilidade, sem muita liberdade, para que nos possa atormentar, muitas vezes alcançando e agredindo nossos interesses mais íntimos e até mesmo as nossas afeições mais caras, mais queridas. Na ação desses espíritos infelizes está a causa da maioria dos processos obsessivos. O obsidiado e o possesso são, assim, atingidos pela vingança mútua que tem raízes em existências anteriores e provavelmente fruto da própria conduta mal conduzida de um, de outro e na grande maioria de ambos. A justiça divina permite que este quadro de perseguição se instale, para que exista o exercício da indulgência e da caridade, para que aprendamos o perdão e que ele mutuamente se estabeleça entre nós. Ainda em Mateus,
há uma lembrança que Jesus faz de que nós, antes de prestarmos os nossos louvores a Deus, os judeus levavam animais para serem sacrificados no templo, aves materiais, bens materiais eram doados. Hoje nós não fazemos isso certamente, mas naquela época Jesus se usava dessas imagens da época. Antes de levar as aves e as suas oferendas, os animais para o sacrifício no templo, se tivesse uma desavença, que deixasse a sua oferenda no templo e fosse antes se reconciliar com o seu inimigo. O cristão, logicamente, nos dias de hoje, não oferece bens materiais a Deus. Jesus, digamos assim, espiritualizou o sacrifício, mas o sentido continua o mesmo. O cristão oferece a sua alma a Deus, e esta alma deve estar purificada. Assim, quando nós vamos ao templo, quando nós nos dirigimos a Deus, quando nós nos colocamos diante dele, temos que levar uma alma purificada, isenta de ódios e animosidades e qualquer mau pensamento contra os nossos irmãos. Nesse sentido está as palavras de Jesus que diz: e de primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Lá em Mateus ainda, Jesus narra de uma forma muito clara e muito direta aquela situação em que a turba jogou aos pés de Jesus a mulher adúltera. Vede, esta mulher foi alcançada em adultério. Que dizes tu, porém? A lei diz que deva morrer apedrejado. Jesus, segundo está escrito nos evangelhos, pôs-se a escrever no chão. Todos se entreolharam e, aos poucos, lendo as palavras, provavelmente, que Jesus escrevia na terra, abandonaram as pedras, se retiraram da praça, e a mulher ficou só com Jesus. Onde estão aqueles que te condenavam? Se foram. Jesus, então, deixou claro: ninguém te condenou, também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Esta talvez seja o maior exemplo, este seja o maior exemplo destes corações misericordiosos. Nós, o dia que formos realmente misericordiosos, estaremos isentos de pecados. Hoje, infelizmente, ainda eivados de comportamentos equivocados, de trilhas e caminhos tortuosos, de atos indignos, de pensamentos mal dirigidos, maliciosos, provavelmente estaríamos com pedras na mão, julgando outras pessoas. A instrução dos Espíritos, neste capítulo do Livro dos Espíritos, capítulo 10, que trata dos bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos, nos fala da indulgência. Diz que a indulgência não vê os defeitos dos outros. Se os vê, os guarda para si, sem falar deles, sem propalá-los, sem torná-los públicos. Oculta esses defeitos, a fim de que eles não se tornem conhecidos, a não ser da própria pessoa. A indulgência não alimenta a maledicência. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus dos outros, a menos que seja para prestar o serviço a essa própria pessoa. A indulgência, não faz observações chocantes, não faz censuras, somente conselhos, e a maioria das vezes, veladamente, de uma forma sutil. Quando você critica um irmão, quando nós criticamos um irmão, que consequências devem ser tiradas das nossas palavras?
de crítica aos nossos irmãos, que nós somos isentos das falhas que estamos verificando nos nossos irmãos, que não cometeremos os erros que ele comete. É realmente, como diz os espíritos, né? O espírito de José, na verdade, se intitula José, o espírito protetor que dá essas instruções lá naquele capítulo do Evangelho. Homens, quando será que vocês, são palavras de José, quando será que vocês julgarão o seu próprio coração, os seus próprios pensamentos, os seus próprios atos, sem se ocuparem do que fazem os seus irmãos? Quando vocês terão olhos severos, críticos, somente para vocês mesmos? Sejam, pois, severos para com vocês e indulgentes para com os outros. Sejam indulgentes, meus amigos, complementa José, o espírito protetor, porque a indulgência atrai, acalma, soergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Lembremos-nos das palavras de Emmanuel, lá no início, na leitura que fizemos, que aqueles que agem desta maneira, daquelas maneiras citadas por Emmanuel, talvez sejam os que mais exijam entendimento e ternura, de vez que desajustados na intolerância, estamos repetindo as palavras de Emmanuel, se mostram sempre desvalidos de paz e necessitados de amor. Meus irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recursos para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Jesus, que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Jesus, se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, Tu que nos ensinaste sem palavras, com os Teus exemplos, as supremas lições da simplicidade, da manjedoura e do sacrifício na cruz, indica-nos assim o roteiro da construção especial e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto, ampara-nos os propósitos santificantes para que a Tua vontade, Jesus, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos os nossos irmãos. Boa noite.